Olha bem, que se eu não gostar, a culpa é sua, totalmente sua. Eu quero deixar essas coisas registradas. Pode Ai, claro. continuar? Pode. Hoje eu vou falar sobre frustração com vocês. Esse tema, ele foi sugerido num dia em que eu pedi no Instagram para vocês falarem sobre o que queriam ouvir aqui e eu acatei a sugestão e hoje é sobre isso que a gente vai conversar. Eu me baseei nesse tema, eu retirei algumas ideias desse livro aqui, que eu posso dizer que foi um dos livros da minha vida. Foi um divisor de águas, eu li num momento muito crítico da minha vida mesmo e para onde eu ia, eu levava esse livro, eu não desgrudava dele. Justamente porque ele se tornou um manual para mim, um livro de cabeceira, e agora eu comecei a revisitá-lo por conta dessa sugestão que eu recebi e continuo encantada. O nome é O Livro das Emoções e é um livro baseado na filosofia budista. Recomendo com força para todos vocês. Então vamos lá, o que é frustração e como ela ocorre na nossa vida? Primeiro, é um sentimento horrível, de fato, sentir-se frustrado. Porém, é um sentimento absolutamente humano e que vai acontecer com qualquer pessoa. Pode acreditar que todas as pessoas que você olha hoje são um exemplo de vida para você e que você tem a noção de que a vida delas é perfeita e totalmente feliz, com certeza essas pessoas já foram frustradas em algum momento da vida delas e souberam lidar com isso de alguma forma. Ou então elas continuam frustradas, mas a sua perspectiva, o seu ponto de vista é olhar para essas pessoas e não conseguir enxergar essa dimensão da vida delas, justamente porque a frustração ela representa uma sombra no nosso ser. O que é então esse sentimento de estar ou sentir-se frustrado? Em primeiro lugar, a frustração ela só surge, ela só acontece porque a gente nutre expectativa para as coisas. Vamos supor, se amanhã eu tenho uma entrevista de emprego na empresa dos meus sonhos, mas eu tô tranquila, preparada para o sim, para o não, mas é óbvio, fazendo a minha parte, fazendo o meu melhor, mas eu simplesmente consigo entregar e confiar no sim ou no não, sem que isso me preocupe. Caso as coisas elas não aconteçam para mim, eu não me sentir frustrada, porque eu não depositei uma expectativa muito grande. Agora, só fazer a diferenciação que aceitação é diferente de conformismo. Eu posso aceitar os nãos da vida, mas não me conformar com eles. O conformismo, ele gera estagnação, ele gera um sentimento de prostração, de não correr mais atrás e me contentar com o que eu tenho. Isso é conformação. Agora, a aceitação significa justamente a entrega, é pensar, eu fiz o meu melhor, eu faço o meu melhor, mas eu entendo que existe uma hora certa para todas as coisas e a minha pode não ser agora. Dentre outras coisas que a gente vai continuar conversando já já ainda nesse vídeo. Mas quando eu coloco, aliás, uma expectativa muito grande nas coisas, a frustração ela surge. Se não der certo. Então, em primeiro lugar, a frustração surge disso, da expectativa elevada. Num segundo momento, o que mais gera um sentimento horrível na gente é justamente porque a gente se sente fracassado, a gente se sente inútil. Se você resolve mudar de emprego, morar sozinho, então eu saio da casa dos meus pais para morar sozinho e daqui 3 meses eu volto com um sentimento de frustração. Por quê? Porque eu me sinto fracassada por não ter conseguido me sustentar sozinha, então eu volto para casa dos meus pais. Ou eu mudo de cidade porque eu recebi uma proposta de emprego ou porque eu vou estudar. Daqui 4 meses eu volto, de que maneira? Frustrada,
porque eu sinto que eu fracassei, que eu fui incapaz de levar adiante aquele desafio que eu tinha em mente. Se eu me divorcio, se eu termino uma relação de anos e anos, eu me sinto frustrada porque eu acho que eu não fui capaz de vencer num relacionamento, de ter um relacionamento bem sucedido e assim por diante. Então o fracasso, seja que tipo de frustração, independente do tipo de frustração, o fracasso ele é um sentimento bastante comum. Esse é o cenário que a gente tem todas as vezes que a gente se frustra. Expectativa elevada de um lado, sentimento de fracasso do outro. Mas e daí? E aí, o que a gente faz com isso para transformar esse sentimento horroroso em algo positivo para nossa vida? Então eu vou citar para vocês uma frase de um autor, ele é mitólogo genial, que se chama Joseph Campbell. E a frase do Joseph Campbell é a seguinte: se você deseja progredir, todas as ideias fixas devem ir embora. E nós somos acometidos por esse mal, ideias fixas. Então, eu coloco uma coisa na cabeça e muitas vezes por insistência e não persistência, que são coisas diferentes, eu levo essa ideia fixa adiante assim e não aceito mudar, não aceito rever outras possibilidades, olhar qualquer questão por um outro ponto de vista. Então a ideia fixa, ela nos limita. E se você insiste, se você continua batendo numa mesma tecla muitas vezes, a chance de você se frustrar com algo é grande. Por quê? Porque a todo momento a vida ela vai exigir da gente que a gente seja flexível, maleável. Uma segunda possibilidade para que a frustração ela se reverta em algo positivo é a obrigação gera frustração. Qualquer coisa que você faça com sentimento de obrigação, a chance de você se frustrar é muito maior. Então imagine que você está estudando para um concurso público, mas você está estudando por obrigação, você nem sabe se aquele tipo de emprego é realmente o que você quer. Mas você pensa, concurso, estabilidade financeira, vou ganhar bem, não posso ser demitida e coisa e tal, todas essas coisas. Então você se mata de estudar para concurso, passa 8 meses da sua vida enfurnado no quarto estudando, não sai, não tem vida social nenhuma e fica lá só estudando. Por quê? Porque você precisa passar no concurso, você está fazendo isso por obrigação. Mas aí, como a gente bem sabe, é muito difícil ser aprovado num concurso, ainda mais de primeira, e você não passa, você reprova nesse concurso. Qual é o primeiro sentimento que vai surgir na sua vida? Exatamente o de frustração. Por quê? Porque você vai pensar assim, mas eu estudei tanto, todo mundo me chamou para sair, eu não fui. Eu até terminei o meu namoro para ter tempo de estudar, isso e aquilo. Então você se sente o quê? Injustiçado. E o sentimento de injustiça também acarreta num sentimento de frustração. Então, o que eu sugiro e o que esse livrinho maravilhoso também ensina é: não faça nada por obrigação. Encontre aquilo que te dá prazer. Sabe por quê? Porque na pior das hipóteses, se você se empenhar diante de algo, se você colocar as suas energias diante de algo que te dá prazer e mesmo assim não der certo, o seu saldo ainda é positivo. Porque se você não for aprovado, se você não conseguir coisa e tal, você vai ficar com um sentimento assim: nossa, mas pelo menos eu me diverti. Pelo menos eu aprendi muito nesse processo. Você vai perceber que há a recompensa do próprio processo de ter colocado a sua energia em alguma coisa. Então retire a obrigação da sua vida. Encontre aquilo que verdadeiramente te traz motivação. Uma outra questão, uma outra ingratidão muito grande que esse fracasso provocado pela frustração nos dá, gera na gente, é que o fracasso, ele é imediatista. Ele percebe a vida de uma maneira muito limitada. Então, se nesse momento eu me sinto frustrada por alguma coisa,
naturalmente eu penso, nada mais vai dar certo, eu não sirvo para nada. Eu, de maneira muito imediatista, eu já concluo que eu sou fracassada e que todas as portas se fecharam e por aí vai. Né? E é limitado demais pensar assim, porque a frustração, pessoal, pode ser uma semente maravilhosa, porque ela é um indicativo. Enquanto você está fazendo as coisas, mas você ainda não tem a noção se elas deram certas ou deram erradas, você ainda está meio às cegas. A hora que você se frustra, o famoso quebrar a cara, meu Deus, isso é uma possibilidade, uma oportunidade maravilhosa da vida te dizendo, tente de uma outra forma, porque tentar outra vez da mesma forma, você vai se frustrar de novo. Veja a maravilhosidade que é isso. A vida nos impedindo, nos alertando de repetir os mesmos erros. É um pare, é um sinal de alerta da vida colocando pra gente isso. Age de outra forma, não repita os mesmos erros. Então veja o quanto a gente pode transformar algo que sempre será humano, porém ruim, né? Não é bom se sentir dessa maneira, com esse sentimento, mas a possibilidade de transformar isso em algo que pode gerar muitos frutos. Então, como é que a gente pode continuar lidando com isso de maneira a se frutificar? Expandindo a sua consciência. Pergunte para você mesmo agora. Pense em alguma na última frustração que você teve. E aí, tenta expandir a sua consciência. E pergunta assim para você mesmo: por que eu continuo me frustrando nessa área? O que eu estou fazendo repetidamente que eu posso mudar? Muda a perspectiva, expande a sua consciência para perceber se você não está se frustrando rotineiramente porque você está fazendo algo por obrigação. Olhe a vida como uma oportunidade de crescimento. Não tem como você crescer sem que você se machuque, é a historinha do músculo. Se você está querendo ficar musculoso, o que você precisa fazer com o seu músculo? Machucá-lo. Né? O próprio exercício de musculação é isso, por isso que no outro dia a gente acorda dolorida, porque você machucou o seu músculo para ele precisar crescer. Tem uma crônica de um cronista que eu adoro chamado Rubem Alves, que ele diz que o milho ele só vira pipoca se ele passa pelo fogo. Então é o sofrimento que faz a gente evoluir, não tem jeito. Usa esse aparente fracasso, porque não é um fracasso. Usa essa sensação de fracasso para você crescer. Usa isso como uma possibilidade de crescimento na sua vida. Mude a sua intenção. Essa é a palavra-chave que resume tudo. Além de consciência, é claro. Mas olha para a sua intenção. Qual é a minha intenção ao fazer isso? Ao investir nisso? Se a sua intenção com aquilo for boa, ela servir para, em primeiro lugar, te enriquecer como pessoa, se ela servir para servir outras pessoas, se a sua intenção for genuína, não existe frustração. Jamais existirá frustração quando a gente empenha as nossas forças, a nossa dedicação em algo bom, em algo que a nossa intenção entende como frutífero, prazeroso, cheio de bondade, cheio de enriquecimento pessoal. Não vai haver frustração, até porque é muito difícil você ouvir não, é muito difícil algo dar errado quando a sua intenção é boa, porque é quando a intenção é boa a gente faz algo muito bem feito. É claro, a vida sempre vai surpreender a gente com coisas que a gente não espera, mas então freia um pouquinho, desacelera um pouco na hora de nutrir expectativa. Tá certo, pessoal? E eu repito então, o livro é esse aqui, eu tô pensando em continuar abordando esse livro, fazer um intensivão de vários temas que essa autora discute aqui no Livro das Emoções. E vou deixar também como dica um filme chamado A Procura da Felicidade, com Will Smith. Acho que dificilmente alguém não viu, mas é uma aula sobre como aquele personagem ele lida com as frustrações que a vida colocou para ele. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com
todo mundo que você conhecer, que você acha que vai se interessar por esse tipo de assunto. Se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, @Gibettini. A gente se vê semana que vem e deixe sugestões de temas pra mim, que eu vou adorar ler. Tá bom? Um beijo. Ai. Corta tudo. Use as aulas de cinema que você teve. Tá ouvindo bem, Elton?